Meu irmão, eu quero compartilhar uma mensagem com você. Só quero dar um recadinho que passou um pouquinho aqui no aviso aqui da Assembleia do dia 11. Dia 11 já passou e essa Assembleia já aconteceu, né? Na sexta-feira passada, na quinta-feira passada. Então, destaque esse anúncio. Já é notícia velha, isso aí. Mas amém, meu irmão, eu quero aqui contar com a colaboração de você, porque eu vou talvez fazer algumas perguntas aqui. E não tenha medo de errar, até porque você não vai errar, não é uma pegadinha, mas é para me ajudar também, porque é uma mensagem onde, como é que eu posso explicar melhor? Sabe quando você aprende algo, e daí você ainda não está vivendo tudo aquilo ainda, porque é muito grande, porque é muito tremendo, mas você deu um estalo de um caminho e você começa a compartilhar com as pessoas? Já aconteceu isso com você? Você aprendeu a fazer algo e daí você quer compartilhar com as pessoas, você quer compartilhar com eles? Essa mensagem, na verdade, é bem isso que eu quero compartilhar com você. Esse ano passado eu fiz 40 anos e ainda estou nas crises dos 40, tem uns negócios aí. Ô Jesus! Me falava, eu achei que era brincadeira, mas não é não. É sério o negócio. Então tem me despertado muitas coisas em relação a desfrutar, a tempo, em algumas coisas. E essa mensagem, o nome dessa mensagem chama-se O Valor do Tempo. O valor do tempo. O tema é muito forte, para mim foi muito impactante, até porque essa palavra tempo, se a gente for estudar ela e esmiuçar ela tem muita coisa para mostrar. Mas eu quero aqui trabalhar o tempo como o nosso tempo, não como o tempo de Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, mas nós, filhos de Deus, temos um tempo cronológico, nascemos, vivemos, morremos, né? Uns com mais anos, outros com menos anos, tem pessoas que muitas vezes, né? Às vezes a gente faz um velório e tal, e você vê em algumas lápides lá, né? 2 dias de vida, 3 dias de vida, 100 anos de vida, 80. Então nós temos como base o tempo cronológico. E aí a gente pensa, né? Esse aqui morreu novo. Esse aqui teve muito tempo de vida. Então eu quero falar nesse âmbito da questão do nosso tempo. Amém? Outra coisa que eu quero deixar muito claro, eu tenho um vídeo para passar para você, e depois desse vídeo eu vou ler o texto. Mas eu quero deixar claro para você entender algo. Tudo que eu for falar aqui em relação a tempo, eu gostaria que você não se apoiasse em alguma coisa. Por exemplo, eu vou falar sobre família. E aí talvez domingo você não venha no culto porque você escutou que você tem que ter tempo para a tua família. Não é isso. Você está entendendo? O que nós vamos conversar aqui nessa noite é sobre uma dosagem do tempo. Dosagem. Você sabe o que é dosagem? Uma dose em cada área da tua vida que precisa do tempo. Se uma tiver mais tempo, a outra sofre. Na verdade, você vai ver que todas as outras sofrem. Estamos combinados? Então não venha com essa conversinha, com esse migué. Vamos com a minha família para o shopping domingo, porque temos que dar tempo para a minha família. Não, domingo você tem que dar tempo para a tua família na presença de Deus. Você vem para a casa de Deus com a tua família. Domingo é o dia de adorarmos ao Senhor. Esse é o tempo. Amém, querido? Claro? Vamos assistir o vídeo? Quero que você preste bem atenção para você entender um pouco do valor do tempo. Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo.
Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Que para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. De um dia, pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não vem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, que é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde. Eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, porque lá no Éden, no jardim do Éden, o outro bota 200 bombas que vai ter 300 vídeos para ele pegar quando ele morrer. É o agora. O ontem é história, o amanhã um mistério, e o hoje é uma dádiva. Glória a Deus. Você entendeu o quanto é importante o tempo? Nós temos aquilo que é de mais precioso que eu e você podemos ter, é o tempo. Quanto vale o teu tempo? Você percebe que algumas pessoas trabalham pelo tempo? Elas cobram pelo tempo. Porque quando ela cobra pelo tempo, ela está dizendo que o tempo dela é importante. E você, por precisar desse serviço, você paga a hora. E você paga essa hora, porque ela é valorizada pelo tempo. Então, o tempo ele tem muito valor. O meu tempo tem valor, o teu tempo tem muito valor. E eu quero conversar um pouquinho sobre esse tempo cronológico nosso. Olha só que interessante. Qual que é a maior moeda que existe no mundo, né? Tem o dólar lá nos Estados Unidos, o euro, no Brasil o real. Mas a maior moeda chama-se tempo. Por quê? Porque o tempo, ele equipara todo mundo. Ele coloca todo mundo na mesma situação. As 24 horas que o rico tem, o pobre também tem. É a mesma quantidade de tempo que o pobre tem, o rico também tem, o negro tem, o alemão tem e outros tantos têm. É a mesma coisa. Qual que é a diferença? É como eu e você organizamos e gastamos o nosso tempo. Então essa moeda é uma moeda que deixa-nos todos iguais. Todos iguais. Nós temos o mesmo tempo. E aí eu não estou falando de vida, eu estou falando de dia. 24 horas você tem. Todos os dias. O começo do vídeo fala de 86.400 segundos. Eu nunca tinha contado isso, nem sabia que era tudo isso. Mas me acendeu uma luz quando eu, talvez, muitas vezes falei que eu vou matar um tempo. Vou matar um tempo. Amado, eu digo para você, eu não sei você, mas essa pandemia está ensinando muita coisa. A pandemia é boa? Claro que não. Mas tem algumas coisas que está ensinando para nós. Você já percebeu como você fica ocioso com o tempo? Fique em casa. Fazer o que em casa? Não tenho nada para fazer em casa. Você não sabe o que fazer com o tempo. Por quê? Porque você está acostumado a produzir. E a vida, muitas vezes, para muitos, se resume nisso. Produzir, vamos produzir. E às vezes não, é para o reino, e vamos produzir para o reino. E, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu e você precisamos aprender a dosar o nosso tempo. Porque se eu e você não dosarmos o nosso tempo, tem coisas muito importantes que precisam ser distribuídas esse tempo. E aonde nós damos mais ênfase, as outras partes, todas elas vão sofrer. Quer perceber uma coisa? Vou te dar uma ideia.
Quantos de vocês talvez ouviram aquele ditado do inferno que pregaram para mim e para você, dizendo que tempo é dinheiro? Vamos lá, tempo é dinheiro, vamos correr, não temos tempo para perder e tal. Essa foi uma das maiores mentiras que pregaram para mim e para você. Por quê? Porque se tempo fosse dinheiro, teria muitos milionários comprando 10 anos de vida, comprando anos, comprando talvez saúde. Quem foi que comentou aqui, não lembro, ou não foi aqui, eu achei muito triste, né? Eu vi o Luciano Hang falando sobre a mãe dele, né? Fez de tudo para tentar salvar. Tem muito dinheiro, mas não domina o tempo. Ele tinha tudo na mão. Se tivesse condições, uma das coisas que com certeza ele compraria seria mais tempo de vida para a mãe dele. Porque pelo vídeo que ele postava, ela era muito importante para ele. Então essa mentira que colocaram na nossa vida de que tempo é dinheiro, não é dinheiro. Uma vez nós fomos, eu não sei, lembra uma vez que nós fomos numa palestra no Bela Vista? Aquilo ali, meu irmão, faz um tempo já. E a pessoa que estava ministrando aquela palestra falou o seguinte: você tem que, sabe aquele cafezinho? 17 anos guardando aquele cafezinho, você vai conseguir comprar um Fiat Uno zero. Pensei, 17 anos? Só por causa de um café? E naquela semana eu sentei com um cliente meu e gastei talvez 17 minutos. E no outro mês consegui comprar o carro. Tempo não é dinheiro. Tempo não tem preço. Tempo tem valor. Qual é o valor do teu tempo? Você consegue voltar atrás no tempo? Não. Quem vive de passado, morre no passado. Não vive o presente e não consegue nunca enxergar o futuro. Amado, o tempo é uma dádiva tão grande que por isso que o hoje chama-se presente. Todos os dias eu e você temos um presente para viver. Todo dia que você tem é um presente. É muito forte isso, meu irmão. Eu estou há uns dias impactado com isso aqui, porque isso aqui refletia na minha vida em algumas coisas que eu tenho ao contrário do que eu estou aprendendo sobre o tempo. E eu vi o quanto que o tempo é importante e quanto é triste perder tempo. Depois que eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, que é o livro que nós vamos ler, e aqui eu estou fazendo só uma introdução. Depois que eu comecei a ler isso aqui, sério, saiu do meu vocabulário matar um tempo. Vou só dar um tempo, porque eu vejo como o tempo, ele é irreversível e ele é preciosíssimo. Preciosíssimo. Ele é muito precioso o tempo. Por isso que eu digo, meu querido, se você for numa ala de hospital nesse momento, porque vai chegar o nosso último minuto de vida, vai chegar talvez a nossa última refeição, vai chegar o nosso... Eu assisti um negócio que eu achei muito legal. O rapaz falou no vídeo no YouTube que quando eu e você nascemos, nós nascemos assim, despertando para o mundo, né? Você nasce até que alguém vem ali, te ergue nos braços, te dá um tapa, pum, viveu. E para morrer, você morre também respirando, mas não é para fora, é para dentro. Você dá o último fôlego e acabou. É muito forte isso, porque num leito de morte, as coisas que você ouve, sabe o que é? Eu queria ter um pouco mais de tempo. É o sonho daquele que está partindo, ter um pouco mais de tempo. Ter um minuto a mais. Ter uns dias a mais. Por quê? Porque talvez ele percebeu o quanto que ele perdeu de tempo. Por isso que eu e você, nós temos que viver intensamente. Tudo que Deus nos dá é uma dádiva. Tudo que Deus nos dá, nos entrega, é bom. Deus é bom. É eu e você que muitas vezes não sabemos administrar todas as coisas.
achamos que muitas coisas que vêm, as adversidades que vêm, né, nos roubam o tempo, mas não. Muitas vezes isso nos ensina a como aproveitar lá na frente o tempo. Talvez você era um gastão, gastava demais. Pá no cheque, pá no cartão. E aí veio onde você apertou a cinta. Adversidade, Jesus, ora pastor, e não sei o que e tal. Não, são adversidades que você está aprendendo. O quanto vale esse dinheiro para que você consiga melhorar ele na tua vida e conseguir ter tempo de qualidade. Então, tudo que Deus coloca para que a gente viva é bom. É a gente que estraga, às vezes. Bem, vamos ler o texto? Olha só o que o texto diz em relação ao tempo. Eu aconselho você, leia Eclesiastes. É um livro muito pequeno. Os capítulos dele são pequenininhos. É rápido e fácil de entender, meditar ele. E vamos ler lá no Eclesiastes, no capítulo 3, e no versículo 1 até o 13. Eclesiastes, você que tem a tua Bíblia, teu aplicativo, abra lá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Todos acharam? Vamos lá. Vamos ler. Tudo tem. Interessante o seguinte, é que esse texto, quem escreveu foi Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Então, o rapaz sabia o que estava falando, né? Olha só o que diz. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempos de afastar-se, tempos de abraçar, tempos de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Ele está falando de tempo, e aqui já parte para o trabalho. Olha só que interessante. Tendo visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para aqueles que se alegrem em fazer da vida o seu bem. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho, pois isso é dom de Deus. Olha que poderoso esse texto. Aqui, o autor, ele fala sobre tempos de cada coisa. E aí, quando você lê um texto desse, você não tem como não refletir a tua vida. Você reflete a tua vida no que você está vivendo, no que você já viveu, no que você já passou, e a tua projeção do que ainda você quer ter ou passar, faz você meditar um pouquinho na vida e os caminhos que você está dando para ela. Pelo menos é isso que aconteceu comigo. E o que eu percebi de mais extraordinário é, além de tudo isso que a gente falou, da quantidade, do valor que nós temos, do tempo que precisamos colocar, mas é o que e como estamos tratando esse tempo. Vamos lá, deixa eu ir para frente um pouquinho, para você entender um pouco. Se o nosso tempo é a coisa mais importante que nós temos, se o nosso tempo é a maior moeda que nós temos, é aquilo que tem de mais valioso que eu e você temos, é o tempo,
Você já parou para perceber o quanto nós gastamos tempo com tanta coisa que não merece o nosso tempo? Não merece o nosso tempo. Não merece, na verdade, um segundo da nossa vida. Você já percebeu assim que às vezes você está fazendo algumas coisas, olhando, assistindo algumas coisas, ou fazendo algumas coisas, que vem automático para você, meu Deus, como é que eu estou aqui perdendo tempo com isso? Quando nós lemos esse texto, a gente entende que o tempo, ele tem fases. E eu e você não podemos perder algumas fases por estarmos distraídos, perdendo tempo. Então, o meu conselho para você, assim como é um conselho que eu peguei de Deus para mim, comece a olhar e comece a colocar algumas coisas alinhado e não gaste mais tempo com isso. Sabe aquela série que você gasta 3 meses para assistir? Será que vale a pena gastar tanto tempo? Vamos, mas é um lazer. Eu não estou criticando o teu lazer. Se você acha que para você isso é qualidade de tempo, irmão, quem decide é você. Eu não estou aqui para dizer o que você faz com o teu tempo. Eu estou aqui para tentar fazer você refletir sobre o teu tempo. Se você diz para mim, não, isso aqui é muito importante para mim, glória a Deus, você está gastando bem o teu tempo. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que nós não vamos mais ter tempo. E daí você vai poder dizer assim, ó, graças a Deus, eu fiz tudo o que eu queria, e eu fiz tudo o que eu podia, e eu estou feliz. Porque triste coisa será quando a vida passou, e eu não pude fazer nada, só perdi tempo. Entende, meu irmão? Então eu quero levar você a entender o que talvez está roubando o meu e o teu tempo. Algumas coisas que não têm valor, que não merecem atenção, que não merecem o tempo, e que muitas vezes nós estamos embolados e gastando tempo. Estamos embolados. E quando nós percebemos o valor que tem o nosso tempo, nós começamos a dizer, não, isso aqui não cabe mais. É aquela faxinona de final de ano. Tira aqui. Vou dar uma olhada nas minhas gavetas, que tem uns negócios aqui que não precisa mais guardar. Né? Então veja bem, você quer ter uma ideia de uma coisa? Por favor. Irmão, eu fiz isso, tá? Hoje eu fiz. Sabe quando tu olha lá no espelho, que tu vê aquela ruga que não estava lá? E tu vê aquele fio branco de cabelo que também não estava lá? Aí você tenta cortar na barba, né? Meu Deus do céu. Corta 2, 3 fios, aparece mais 3 por baixo. Você está velho, filho. Não adianta você está ficando velho. Não adianta querer cortar. O que eu quero dizer com isso? É que o tempo passa. O espelho muitas vezes mostra para nós o quanto o tempo passa. Uns se alegram por olhar no espelho e ver, não, eu estou com uma boa velhice. Né? Tenho aproveitado meu tempo, tenho gozado da vida, tenho desfrutado da minha vida. E eu posso dizer que bom está sendo o tempo para mim. Não tem aquela pessoa que é velho, mas é jovem? Que você diz, rapaz, você não envelhece. Como o tempo faz bem para você? Já viu isso? Já falou isso para alguém? Tem aquelas pessoas que parece que não envelhecem. Toda a vida é um vigor extraordinário. E tem outros que são novos e já estão velhos. Você já percebeu? Tem uns que são muito novinhos, mas já andam como velho, falam como velho, se portam como velho. É assim. Eu estou falando o velho de espírito velho, de alma velha, encostado, que não dá mais nada. Eu não estou falando de idade. Por isso que eu coloquei essas duas situações. Tem pessoas que têm idade, mas são jovens. Tem pessoas que são jovens, mas são velhos. Vamos lá? Não. Vamos deixar, né? Oh, vamos deixar. Se novo você já está assim, imagina quando ficar velho. Aproveite a tua vida. Viva o vigor da tua vida. Eu sempre falo isso para Lourdes. Lourdes, esteja preparada sempre para um vamos. Não tem hora, não tem dia, não tem local. Deu na cabeça, vamos. Por quê? Porque um dia eu quero chegar lá na minha varanda, quero sentar nas 2 cadeiras de balanço que nós vamos ter, e aí quando eu não posso fazer mais nada que eu podia fazer quando eu era jovem, então eu quero relembrar e dar boas gargalhadas do que eu fiz. Quero ter história para contar. Quero ter do que me alegrar. Eu quero ter do que me lembrar. E é isso que eu e você precisamos fazer. Eu e você às vezes se privamos tanto de tantas coisas
que a vida passa e o presente do dia, você e eu perdemos, que é o tempo. Mas não é tarde para ir lá? É, mas eu vou mesmo tarde. Porque quando eu ficar mais velho, eu não vou conseguir, porque daí vai dar sono no volante. Então eu vou agora. Você entendeu? Irmão, tem coisa que eu e você precisamos, tem forças que eu e você temos, que ano que vem, talvez nós não vamos ter a mesma força. Não vamos conseguir mais fazer as mesmas coisas, porque o tempo está passando. E o nosso corpo mortal vai ficando cada vez mais cansado. E cada vez mais cansado, não é verdade? Começar a marcar 6 horas da tarde. Tudo começa a descer, tudo começa a cair. Fase da vida. E se você chegar bem, com o tempo bem aproveitado, glória a Deus pela tua vida. Porque vai chegar um tempo que nós só vamos ter como conversar e falar. Rir e se alegrar de tudo que a gente fez na nossa vida. Por isso que é importante, eu e você, termos uma boa qualidade de tempo. Olha só. A pergunta é: todos os dias, você tem um dia a mais ou um dia a menos? Você já parou para pensar sobre isso? Eu e você, todos os dias, como é que você reage? Ai, graças a Deus, né? Mais um. Ou misericórdia, Jesus, menos um. Para o pessimista, talvez é assim, né? Mas eu digo para você que não é. Eu acho que é um dia a menos e não um a mais. Todos os dias nos levam à proximidade do nosso relógio cronológico. Todos os dias. Em 97, quando eu me converti, eu já ouvia que Jesus voltará. Você já ouviu essa? Jesus vai voltar. Quando? Não sei, mas faz 21 anos, está mais perto do que 97. Você entende? Os tempos estão passando, a minha vida está passando. Então, todos os dias, você precisa desfrutar daquilo que Deus te dá de graça. De graça. O tempo é de graça. Para mim e para você. Olha só. Vamos fazer uma análise. Por exemplo, se você pudesse escolher 5 coisas, e aqui eu preciso contar com a tua ajuda, tá? Se você pudesse escolher 5 coisas, onde você tivesse que distribuir o tempo, quais seriam as 5 coisas que para você, isso aqui é para você, não é pegadinha, tá? Ó, para mim é importante a família. Amém, é isso aí. Para mim é importante o meu trabalho. Sem problema nenhum, é isso. Se você tivesse 5 coisas para escolher, e dessas 5 coisas você tivesse que distribuir o tempo da tua vida, eu quero aqui colocar para você assim, ó, aquilo que você mais gasta tempo, mais vigor, a tua juventude, aquilo que você deposita a tua vida. Ó, essas 5 coisas, sem essas 5 coisas, eu não consigo viver. Você consegue me dar uma opinião de uma? Por exemplo, eu coloquei uma aqui, ó. Para mim, uma das coisas fundamentais que eu preciso não só dedicar tempo, como me foi dedicado tempo para que isso acontecesse, foi a minha salvação. Eu não posso viver sem a minha salvação. Para mim é importante, eu preciso dedicar tempo para continuar sendo salvo e para salvar mais vidas. Isso para mim é uma das coisas fundamentais, que eu preciso dedicar tempo. Alguém, como diz lá em Lares, alguém se atreve? Uma coisa importante para você que precisa do tempo. A palavra, a família. Mais alguém? Amigos. Mais algum? Vocês não têm tempo para nada? Saúde. Você precisa de tempo, claro. Você estava conversando ali na porta, né? Emagreci, engordei, emagreci. Você precisa de tempo. Tempo para comer, tempo para parar de comer. Dar uma emagrecida. Mas eu vou colocar 5 situações aqui, minhas particulares, e daí você tenta encaixar as tuas.
Amado, eu digo para você uma coisa. Dentro dessas 5 coisas, se eu pedisse para você tirar uma delas, daria? Por exemplo, eu coloquei 5 coisas. Salvação, a minha família, quero ver mais que já esqueci tudo. A igreja, a minha profissão e os meus amigos. Coloquei as 5 coisas. Se você pedisse para mim, Ivan, você consegue tirar uma? Eu não consigo. Não conseguiria viver sem os meus amigos, não conseguiria viver sem a igreja, não conseguiria viver sem a profissão e não conseguiria viver, o que mais? Sem a minha família, principalmente sem a minha salvação, né? Nunca, jamais eu iria conseguir viver. Se me pedisse para tirar uma coisa, eu não conseguiria. Mas aí aonde está o cereja do bolo. A minha pergunta é para você, dentro das 5 coisas que você declara como mais importantes para você dedicar tempo, se eu pedisse para você tirar uma dessas coisas, você conseguiria? Ou não? Mas você sabe que a gente tira? Você sabia que a gente tira? Vamos lá. Todas as vezes que eu dedico mais tempo para uma coisa, as outras coisas vão ter que dividir o tempo que sobrou. Pegou aí agora? Todas as vezes que eu dedico muito tempo a uma coisa só, as outras coisas, elas vão ter que dividir o resto do tempo que sobrou. Se eu gasto muito tempo com a minha salvação, eu vou ficar salvo sozinho. E a ideia do sacrifício de Jesus permanece aquele dia de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Uma vez salvo, agora eu me torno um agente de salvação. Então eu não posso só aqui, não, eu vou ficar aqui porque o melhor lugar é na igreja. Oh Jesus, eu preciso ser salvo, mas e o seu irmão não for? Eu não sei, mas eu preciso cuidar da minha. Porque lá falaram que é individual a salvação. É individual a salvação. Só que você não nasceu para morrer individual. Você precisa levar pessoas. Coisa triste que é, né? Talvez esses dias eu tive um sonho. Não sei se você já sonhou com isso. Mas eu fiquei pensando, como é que vai ser o dia do meu sepultamento? Como é que vai ser o dia do meu velório? Será que eu vou ser daquelas pessoas que vai reunir muita gente? Será que muitos amigos vão lembrar de mim? Será que realmente eu fui relevante na vida de alguém? Será que alguém vai sentir a minha falta? Coisa triste é uma pessoa que se vai e não deixa falta nenhuma. Porque talvez não deu tempo para ninguém. Porque talvez não compartilhou o tempo dela com nada e nem ninguém. Porque talvez não abriu mão do tempo nada com ela e nem ninguém. Eu já fui em velório que faltou gente para carregar caixão. E já fui em velório que não tinha como entrar. Tive que fazer oração lá da rua, de tanta gente que estava naquele lugar. Eu e você precisamos dedicar o nosso tempo para que a glória de Deus e o reino dos céus se manifeste nessa terra. Para que muitos digam assim, graças a Deus pela minha salvação, porque graças a esse cidadão aqui, eu fui salvo. Ele investiu tempo sobre mim. Se eu pedisse aqui para levantar a mão aqui e dissesse, quem ganhou Jesus, quem ganhou você para Jesus, talvez a pessoa está aqui. Você podia dizer, sim, está aqui, foi o fulano. Pois é, esse fulano deu um tempo para você. E esse tempo que ele deu, salvou você, e agora você dá o teu tempo para salvar o outro, e assim vai andando a vida. Olha o quanto é importante nós dedicarmos bem o nosso tempo. Não é importante, não é fundamental? Então, se eu pudesse falar para você sobre essas 5 coisas que para mim são importantes, eu deixava essas 5 bem claras. Por exemplo, então falando da minha salvação, é isso. Irmão, Jesus levou 18 anos para me achar. Não porque ele não tinha poder para me achar, era porque eu estava me escondendo. Coração velho duro, cheio de pecado, cheio de problema. Talvez você levou muito mais tempo para Jesus te achar. Então, quando Jesus me achou,
foi a mudança da história da minha vida. Mudou, a minha história mudou, a tua história mudou. E com essa história mudada, agora, uma vez importante essa salvação para mim, eu agora dedico tempo em desenvolvê-la e em ser um agente de salvação. Porque para mim, eu tenho certeza plena que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Salvação. A tua salvação não tem preço para você, mas custou um alto preço. Existiu um Jesus aqui na terra, encarnado, que gastou 3 anos ministrando, salvando, curando, cumprindo um propósito, um projeto, para que hoje eu e você pudéssemos estar salvos. Jesus dedicou tempo orando por mim, orando por você, indo para uma cruz, caminhando com uma cruz nas costas, apanhando, porque ele sabia que esse tempo geraria a minha vida salva e a tua. Ô Jesus, dá-lhe água aí. Dá-lhe água. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? Tá dando? Tá, vamos lá. Então, uma das coisas que você precisa dosar o tempo é a sua salvação. Tenha isso como algo mais importante da tua história. A tua salvação precisa ser dedicado tempo. Tempo para ser salvo, tempo para salvar. Salvação. A outra coisa que é muito preciosa, amados, uma das coisas que a gente sabe bem claro, nesse mundo não se leva nada, não é verdade? A única coisa que você vai levar é as almas que você salvar. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que você pregou o evangelho, que se converteram, que salvaram as suas vidas através de você, da pregação do evangelho, do teu testemunho, do teu tempo dedicado, essas pessoas sendo salvas pela tua vida. Que coisa extraordinária, que coisa poderosa. Essas pessoas são elas, essas almas, são elas que vão ser lembradas diante de Deus. São essas pedras que estarão na tua coroa. Uns não vai ter espaço nas coroas, certo? Outros vai ter muito espaço na coroa. Mas a única coisa que eu e você levamos desse mundo é as almas que nós ganhamos. Só isso. Nem o corpo, nem nada. É só o espírito volta para Deus, a alma, e já era. A outra situação onde nós precisamos dedicar muito tempo, e claro, para quem tem essa questão muitas vezes de um chamado em ministério familiar, né? Talvez aqui desenrolaria muito mais coisas, mas eu vou ser um pouco mais específico em algumas coisas. E que quando eu estou falando de família, eu estou falando de sonhos, projetos e todas as coisas. Pense você na tua casa, com a tua família, né? E dentro dessa tua família, então, ali os teus projetos e tal. Eu estou querendo, então, aqui colocar essa situação como a dedicação de um tempo. Amado, a Bíblia é tão clara que ela fala o seguinte: se você não honrar os da própria casa e nem os seus, você negou a fé e é pior do que o incrédulo. Olha só como é forte isso. Como Deus, Ele ama a tua família. Como você e eu precisamos amar a nossa família e dar tempo para a nossa família. Porque se eu e você não honrarmos a nossa família, se nós não honrarmos essa nossa família, nós somos piores do que o incrédulo. Já parou para perceber isso? Quanto forte é? Já, irmão? Oh, Jesus. Então eu e você, nós precisamos gastar tempo com a nossa família. Ame a tua família, passe tempo com a tua família. Talvez você sempre desejou aquela família do vizinho, achando que aquela família era mais legal e tal. Eu fiz muito isso. Olhava aquela família do lado, meu Deus, que sonho era ter essa família. Mas Deus me deu a minha. Fique contente com a minha, viva com a minha, e deixe Deus tratar você e eles também, e viva a tua família. Seja grato pela tua família. Eu digo para você uma coisa: há 4 anos atrás
eu tive a primeira foto em família. Eu nunca tive uma foto com nós 4 juntos, um jantar com os 4 juntos, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Eu nunca tinha tido isso, né? E eu sempre questionava Deus. Eu falava: Deus, pois é, e família, e a minha casa, como é que faz? E aí Deus trouxe no meu coração: talvez aqui na terra você não tenha esse jantar que você quer, mas aqui no céu você vai ter o teu lugar na mesa. Um dia você e eu vamos ter o nosso lugar na mesa com o Senhor, e Ele nos servirá. Então não fique magoado e nem tenha isso como mágoa no teu coração. Aquilo que você tiver de falta, talvez aqui, lá você nunca mais terá falta de nada. Olha que coisa poderosa e tremenda. Talvez aqui você não vai ter a tua casa própria, mas no céu você vai ter uma morada. Jesus vai preparar essa morada para mim e para você. Olha que glória. Não se apegue nessas coisinhas. Deus tem muito mais para nós, muito mais, né? Eu vou correr agora e os homens vão tocar. A outra coisa que eu e você precisamos dar tempo para a igreja. Igreja que eu estou falando, irmão, é a igreja templo e a igreja eu e você. Por quê? Porque nós somos uma noiva. E nenhuma noiva chega descabelada, de chinelo de dedo, de regata, para se casar no dia do casamento. Porque também o noivo não vem despreparado. Só que muitas vezes o que acontece? Por a noiva não dedicar tempo para o noivo, as coisas são um pouco tristes. Já pensou? O noivo chegar na hora e a igreja toda descabelada, toda atravessada, suja. Eu e você como igreja precisamos dedicar para o embelezamento da noiva, para que o noivo um dia nos tenha como ele gostaria. Você, quando esteve noivo, com certeza ficou deslumbrado quando entrou na porta da igreja e viu a sua noiva bem bonita, cabelo feito, maquiagem, né? Você viu isso? Isso que Jesus espera, uma noiva adornada, uma noiva sarada, limpa, preparada. E para isso precisa de bastante tempo. Bastante tempo. Outra coisa, digo para você, é só mais uma, tá? Por favor, passe a tua vida dedicando tempo em conquistar amigos. Jesus na terra fez amigos. Várias vezes você vai ver Jesus falando na palavra, meus amigos. O traidor, no dia da traição, falou: o que você tem para fazer, faça logo, amigo. A amizade é uma das maiores dádivas que você pode ter. Irmão, você quer ganhar alma para Jesus? Antes de pregar o evangelho para essa pessoa, seja amigo. O amigo abre o coração para o outro. E quando ele abrir o coração, você entra com Jesus, o teu amigo, para ele. Seja amigo das pessoas. Seja amigo. Triste é uma pessoa que não tem amigo, porque muitas vezes ela já não tem família. E a Bíblia diz que um amigo é mais chegado que um irmão. Tem pessoas que são teus amigos que têm muito mais relacionamento, muito mais intimidade do que as próprias pessoas da tua casa. Olha o tão grande é uma amizade. Terrível coisa é você não ter amigos. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa, a pessoa falou assim: não, meus amigos são meus filhos e minha esposa. Eu falei: não, não é não. Esses são tua esposa e teus filhos. O problema é que você não tem amigo. Você precisa ter amigo. Você precisa ser amigo. Amigos, você precisa dedicar tempo também. Amigos só se faz com tempo. Tempo para o teu amigo. E aqui eu finalizo falando sobre uma das coisas que eu queria gastar mais tempo, mas não deu tempo. Que é sobre o nosso trabalho. Meu irmão, eu peço encarecidamente para você: o trabalho não é tudo. O trabalho não é tudo. Esse tem sido um dos grandes vilões que tem arrebanhado o nosso tempo. O trabalho. Pessoas que se dedicam a vida inteira em cima do trabalho e não tem depois pessoas para desfrutar desse trabalho. Pessoas que depois chegam a um ponto de uma vida que ela tem dinheiro, mas ela não tem com quem gastar.
Se eu não dosar o tempo no trabalho, o meu tempo vai todo para isso, e depois eu não tenho família para gastar, não tenho amigo para gastar, não tenho onde ir, não tenho mais força e não tenho mais nada, porque passou o tempo trabalhando. Se o teu trabalho, ele tem tomado todo o teu tempo, ou a maioria do teu tempo, pare um pouco e analise. Sabe por quê? Porque eu digo para você uma coisa: Deus é o teu provedor, Deus é o meu provedor, e isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar. Precisamos sim. A única coisa é que nós não precisamos gastar a nossa vida em trabalhar. Amado, é muito importante isso que você precisa ter como gastar o tempo. Amado, triste coisa é as pessoas que trabalham, mas elas não conseguem desfrutar do fruto do trabalho. Em Eclesiastes fala sobre isso, leia lá, no capítulo 5, fala sobre isso, muito claro. Capítulo 5 de Eclesiastes fala sobre o trabalho. Triste o homem que não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho. Eu conheço pessoas riquíssimas que ficaram ricas, mas não tem com quem gastar. A profissão arrebanhou tudo dele, a saúde, tudo. Ele não conseguiu desfrutar de nada. Pessoas que levam 20 anos para construir uma casa, e aí lá com 70 vão entrar para dentro de casa. E aí, meu irmão, será que vale a pena gastar tanto tempo com a obra da minha mão e da tua mão? Perceba os tempos, perceba quanto tempo. Irmão, você tem que dosar os tempos. Eu tenho que dosar os tempos, porque todas as vezes que eu colocar mais tempo aonde eu colocar, as outras partes vai faltar. As outras partes vão faltar. E aí vai berrar. Se você só trabalhar, a tua família vai reclamar. Pai, mas você não para em casa. Pai, mas é só trabalho. Pai, mas é só. Mas se você só trabalhar, os teus amigos, tá, mas não tem tempo mais para nada? É só trabalhar? Não, eu vou dedicar meu tempo todo na igreja, então, para Deus. E aí a tua família tá, e é só igreja. Aí a tua família tá, e agora é só igreja. Você entende como nós precisamos dosar o tempo? Se nós não dosarmos o tempo, as outras partes vão ter que dividir o que sobrou do tempo. E isso é muito triste. Amém, querido? Glória a Deus. Você pegou um pouquinho? É que eu não estou ouvindo muito bem. Você está ouvindo legal? Aqui para mim está bem ruim. É por causa do barulho, né? Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que nós temos ainda muito tempo. Se você se olhar no espelho, se você olhar para você mesmo, você tem muito tempo ainda. Eu sempre falo para o meu pai, esses dias atrás nós estávamos comendo, hoje inclusive eu falei com ele, eu falei, pai, ele falou assim, pois é, o tempo passou, né? Olha só, até ele comentou isso, o tempo passou, né? Eu falei, pai, o tempo passou, só que os 75 anos de erro não dá para recuperar. Só que se o senhor tiver mais uma semana de vida, dá para o senhor fazer muita coisa ainda. Pare de se prender naquilo que já passou, porque isso aí você não muda nada. Comece a viver o hoje, para que você desfrute daquilo que ainda vem. Deixa o passado morto, morreu, acabou. Viva bem agora, dedique bem o teu tempo agora, para que o teu futuro seja próspero e abençoado, seja bem, seja de paz, seja de alegria, seja de comunhão. Dedique o teu tempo agora. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Eu quero terminar com duas coisas. Meu Deus, tomara que você ouça isso, porque eu não estou ouvindo nada. Mas eu quero deixar uma frase para você guardar no teu coração, que é uma das coisas que eu estou meditando a semana inteira. E o quanto é verdadeiro isso. Amado, se você quiser escreva, se você quiser grife, se você quiser coloque no teu despertador. Eu tenho umas frases assim que me impactam a minha vida, eu coloco no meu despertador. Primeira coisa quando desperta meu telefone é aquela frase que eu leio, a primeira coisa.
Guarde essa frase no teu coração. A vida é muito curta para ser pequena. Preste atenção. A vida é muito curta para ser pequena. E por ela ser tão curta, eu não posso apequená-la. A vida já é curta para ser pequena. Eu e você não podemos torná-la ela menor ainda. Viva intensamente. Dedique o tempo necessário para as coisas que você ama. Não passe dos limites do tempo, porque senão você vai fazer as outras partes sofrerem. O tempo é a maior coisa que Deus pôde te dar. Todos têm o mesmo tempo. Todos têm o mesmo tempo. Saiba agora o que você vai fazer com ele. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você entendeu essa mensagem? Glória a Deus.